Fala, gente boa. Você viu que o Bolsonaro mudou a estratégia de defesa dele, né? Ele não nega mais que teve uma tentativa de golpe de Estado. Nem dava para continuar negando com tantas evidências aí. O que ele passou a fazer agora? Não, agora ele está dizendo que ele era vítima desse golpe de Estado e pior, ele indica quem eram os responsáveis. Ele joga os parceiros dele na tentativa de golpe aos leões. Ele culpa os militares que estavam ao lado dele tentando dar um golpe. É claro que esses militares e outras pessoas ligadas a eles não gostaram nada dessa mudança de postura do Bolsonaro. Por quê? Porque ele caguetou os caras. Ele entregou o jogo e, tirou o corpo fora. Você vai ver nesse vídeo aqui que estratégia maluca é essa que entrega o Braga Neto, que entrega o general Heleno, coloca todo mundo na cena do crime. E ele, Bolsonaro, na verdade, não passava de uma vítima que foi pressionada, mas que não aceitou dar o golpe de Estado. Então ele seria um herói, né? Ele evitou o golpe de Estado. É mais ou menos isso que a defesa do Bolsonaro resolveu tentar vender pra gente como uma tese da defesa. Pois é. Vem comigo que eu vou te contar essa história direitinho. Eu sou Ricardo Mello, sou explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português. E também já te peço, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, participe do nosso grupo de WhatsApp, porque lá eu sempre mando o conteúdo primeiro para os integrantes, aqui na descrição tem o link. E também te peço, se puder e se quiser, para participar do financiamento coletivo, porque é ele que mantém esse trabalho no ar de segunda a sexta, normalmente, mas de vez em quando até sábado e domingo eu estou por aqui. Você pode contribuir sendo membro do canal, aqui embaixo tem um botão que é o Seja Membro, e aqui tem essa chave Pix, que é a maneira mais usada por quem contribui. Aqui você pode ajudar quando quiser, com quanto puder, e se não puder, deixa um like, deixa um comentário, que tá pago. Mas vamos nessa que eu vou te contar essa história, que ela merece ser contada. Folha de São Paulo. Bolsonaro tenta jogar trama golpista para Heleno e Braga Neto e militares reagem. Sim, só da boca do Bolsonaro essa nova versão de que ela é vítima? Não, mas não precisa. Saiu da boca do advogado dele, de um cara que ganha milhões de reais para defender o Bolsonaro. E quando fala, ele está falando em nome do Bolsonaro. A estratégia que vai ser utilizada pela defesa no processo. Então, indiretamente as palavras do Bolsonaro, porque o advogado não vai falar nada que o Bolsonaro não autorize ele a falar, obviamente. Então, é por isso que a gente diz que o Bolsonaro está caguetando os caras para tirar o corpo fora. Olha só esse texto aqui do Josias de Souza. Advogado insinua que Bolsonaro seria vítima e não mentor do golpe. Sim, o advogado disse numa entrevista, ele foi na Globo News, e ele disse numa entrevista que o Bolsonaro não tinha nada a ver com o golpe. Mas ele admite que o golpe existia, que tem lá o documento, a minuta do golpe, tudo que foi encontrado pela Polícia Federal, mas ele diz, Bolsonaro não tinha nada a ver com isso, não. É tudo culpa dessa galera que tem o nome aí nesse documento. Pode ver que o nome do Bolsonaro nem aparece nesse documento. Sim, o advogado disse isso numa entrevista para a Globo News, e a gente vai ver um trechinho aqui em que ele fala exatamente isso. Bolsonaro, no entender da Polícia Federal, é o chefe dessa organização criminosa. Olha, eu vou colocar para você de uma outra forma, então. O que poderia induzir essa sua conclusão? Dizer o seguinte, olha, essas ações que me parecem elas muito concentradas num grupo de FS, né, de gorros pretos, lá o Kid Preto. Gorro preto também chamam. Eles são chamados assim por causa dos gorros. Do gorro preto. Me parece muito concentrado nesse grupo aqui. Né? E a gente sabe que é um grupo que tem uma formação muito diferente dentro das Forças Armadas, é um grupo muito unido, muito isolado, até aquartelado de uma forma muito distanciada de grandes núcleos militares, enfim. O ponto é o seguinte, se a gente for pegar no detalhe desse plano, e vocês já fizeram aqui no programa essa consideração, quem seria o grande beneficiado? Segundo o plano do general Mário Fernandes, supostamente o general Mário Fernandes, né? Não quero fazer acusação sem que haja efetivamente a comprovação disso tudo, porque é uma acusação muito grave. Quem seria beneficiado seria uma junta que seria criada após a ação lá, a Operação Punhal Verde e Amarelo. E nessa junta não estava incluído o presidente Bolsonaro. Mas então seria um golpe para beneficiar os militares na visão de Bolsonaro? Bom, não é nem na visão do Bolsonaro, é o que está escrito no arquivo. Mas o que o senhor acha? É o que está escrito. Como advogado? Eu não conheço o general Mário Fernandes, mas o que está escrito no arquivo não beneficia o meu cliente.
Aliás, ele está excluído deste arquivo. Então, ele, na visão do ex-presidente Bolsonaro, esse golpe de Estado seria dado. Se for verdade, eu não sei Com também se anuência. combinaram com os russos. Porque você coloca ali o nome de 20 pessoas numa relação, eu gostaria, inclusive, aliás, seria de rigor que se perguntasse a elas se elas foram abordadas. Escuta, Mas então o Bolsonaro seria bypassado. é só você ler. O senhor acha que sim? Sim. Sim, não tem o nome dele lá, ele não seria o beneficiado disso. E não é uma elucubração da minha parte. Isso está textualizado ali. Quem iria assumir o governo em dando certo esse plano terrível, né, que nem na Venezuela acho que chegaria a acontecer, não seria o Bolsonaro, seria aquele grupo. Ele seria traído por esses militares. Bom, ou tá na cara que ele não ia aderir. Então, Aí, a estratégia do advogado Paulo Amador da Cunha Bueno, que é esse cabra aqui, né, que é o advogado do Bolsonaro especificamente no processo de tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Sim, porque para cada crime o Bolsonaro tem um advogado diferente. Por exemplo, venda das joias é um advogado. Vacinação, lá, a falsificação do cartão de vacina é outro advogado. E no caso do golpe, é esse cara aqui. Nessa não é nem só ele, tá? É uma junta de advogados, mas esse aqui é um dos principais. Inclusive recebeu uma belíssima grana, uma pequena fortuna para defender o Bolsonaro nesse caso. Bolsonaro tinha em cofre recibo de depósitos de 6,8 milhões de reais a advogados. O Bolsonaro tem uma sala lá no Partido Liberal, no PL, lá em Brasília. E aí a Polícia Federal fez busca e apreensão na sala dele e encontrou num cofre um recibo de depósito de 6 milhões e 800 mil reais para 2 escritórios de advocacia, 3 milhões e 400 para cada um. Um outro escritório e o escritório desse advogado que você acabou de ver aí, que está falando que o Bolsonaro, na verdade, ia ser traído pelo Braga Neto, pelo general Heleno, e não ia participar do golpe. Ele disse, você viu, né, que ele não iria jamais aderir. E aí, a própria Gazeta do Povo, que é um portal de extrema-direita, bolsonarista, plano pós-golpe previa Bolsonaro, Heleno e Braga Neto no comando, aponta a Polícia Federal. Então, assim, até o jornal da extrema-direita não alivia para o Bolsonaro e diz, segundo o relatório da PF, estavam os 3 no comando. E aí eu te chamo a atenção para ver o próprio documento para você tirar suas conclusões para saber se o Bolsonaro seria traído ou não, ou se ele fazia parte desse esquema. Esse aqui é o tal do documento da criação do gabinete de crise, que está lá no relatório, página 618 do relatório da Polícia Federal. Está lá, minuta, Presidência da República, tá vendo? Tá timbre e tudo, Presidência da República, Gabinete de Segurança Institucional, minuta, Gabinete Institucional da Gestão de Crise. Ele ser criado por um decreto presidencial, está grifado em vermelho aí, está aqui, ó. Aí o mais importante, aqui embaixo, ó. Objetivo estratégico. O texto está meio pequeno para você que está vendo pelo celular, mas eu leio para você. Proporcionar ao presidente da República maior consciência situacional das ações em curso, a fim de apoiar o processo de tomada de decisão. Então, o Gabinete de Gestão de Crise tinha como principal objetivo ajudar o presidente da República. Quem é o presidente da República que a gente está falando? Jair Bolsonaro. E por que Jair Bolsonaro? Não foi 8 de janeiro, já não era o Lula o presidente? Então, o gabinete seria instalado, tá aqui a data, ó, no dia 16 de dezembro de 2022. No dia 15 de dezembro, era o plano para matar o Xandão, para matar o Lula e para matar o Alckmin. Então eles previam que isso ia gerar uma crise no país. Já no dia seguinte a esses assassinatos, seria criado o gabinete de crise. Onde? Sala de reunião suprema, segundo piso, Palácio do Planalto. Nesse lugar ia funcionar o gabinete de crise. E aí aqui, ó, quem seriam as pessoas que iam trabalhar nesse gabinete? Chefe de gabinete, General Heleno. Coordenador geral, ou seja, o chefão mesmo da porra toda do gabinete de crise, General Braga Neto. Assessoria estratégica, o General Mário, que é o Mário Fernandes, que é o grande chefe de operações da tentativa do golpe, que era o responsável, por exemplo, pelo time de militares que ia matar o Xandão, que ia matar o Lula e o Alckmin, e um coronel Elcio, que é o coronel que era do petit comitê ali, né, da galera mais próxima do Jair Bolsonaro e que estava participando da trama do golpe. E também ia ter um assessor de relações internacionais, que é um civil,
o Felipe Martins, que seria o cara responsável por conversar com outros países para tentar convencer os outros países de que estava tudo certo. Você viu o tamanho do secreto que está escrito aqui, né? Grandão, secreto. Isso aí está no documento original. Então tá, aqui está dizendo com todas as letras que o objetivo é ajudar o presidente. Dia 16 de dezembro de 2022, o presidente ainda seria o Jair Bolsonaro. Por isso que a Gazeta do Povo diz aqui que o plano pós-golpe previa Bolsonaro, Heleno e Braga Neto, ou seja, Heleno e Braga Neto num comitê de crise para ajudar o Bolsonaro a governar o país. E esse gabinete de crise seria o responsável por organizar novas eleições. Por quê? Porque o objetivo da própria instalação do gabinete, do estado de sítio, do estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral seria realizar novas eleições. Quem ia ganhar essas eleições? Obviamente que o Bolsonaro. Por quê? Porque essas eleições não seriam realizadas pela Justiça Eleitoral. Elas seriam realizadas pelos militares. O próprio gabinete de crise que seria instalado ficaria responsável por organizar novas eleições. Aí você tinha Lula morto, Alckmin morto, Xandão morto, a Justiça Eleitoral fora da jogada, os militares organizando uma eleição e o Bolsonaro candidato. O que ia dar? Bolsonaro, óbvio, né? Então ele assumiria novamente a presidência da República após a realização dessas novas eleições. Só que aí, no dia 15, no dia de matar o Xandão, teve uma reunião do presidente com o Freire Gomes, que era o general comandante do Exército na época, e ele falou, não topamos. Ele já tinha falado isso algumas vezes e repetiu, não vamos entrar nessa tentativa de golpe. Aí, os kids pretos falaram, não dá para matar o Xandão, que a gente não tem o apoio do alto comando do Exército, e aí eles acabaram não colocando em prática o plano, já estavam posicionados, esperando o carro do Xandão passar para matar ele, e tiveram que abortar a missão. Plano de golpe previa gabinete de crise para influenciar a opinião pública e monitorar parlamentares. Também está lá naquele documento que eu acabei de mostrar para você. Influenciar a opinião pública, ou seja, criar argumentos para o Brasil de que aquele golpe era necessário, atrair apoio popular para esse golpe e também vigiar deputados e senadores para conseguir apoio no Congresso Nacional para efetivar o golpe. E aí, Congresso tomado de gente centrão, né? Inclusive o Congresso novo que assumiria era mais à direita ainda, estava fácil para o Bolsonaro obter esses apoios. Chefes das Forças Armadas se reuniram 14 vezes com Bolsonaro após derrota na eleição e enquanto o golpe era debatido. Tudo isso está registrado nas entradas e saídas do Palácio do Planalto e no Palácio da Alvorada. Os 3 comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica foram chamados lá 14 vezes depois que o Bolsonaro perdeu a eleição, nesse período em que ele insistia, que ele conversava com os caras e tentava convencê-los a participar do golpe de Estado. E isso quem disse foram os próprios comandantes, em depoimentos. Tanto o Freire Gomes, do Exército, quanto o Batista Júnior, da Aeronáutica, contaram em depoimento que foram pressionados inúmeras vezes para tentar dar o golpe de Estado e que só o almirante Garnier, da Marinha, que tinha topado. Por isso que o almirante Garnier foi indiciado nesse processo, nesse inquérito. Ex-AGU foi consultado não uma, mas 2 vezes por Planalto sob trama golpista e rechaçou. O Mauro Cid, braço direito do Bolsonaro, todo mundo sabe, fez consultas ao advogado-geral da União para saber se ele dava lá um parecer jurídico atestando que aquela história do artigo 142 da Constituição, do poder moderador das Forças Armadas, que ele atestasse que aquilo era legal, constitucional. E o cara falou, vocês estão de brincadeira comigo, né? Vocês estão viajando na maionese. Apesar dele ser o AGU do Bolsonaro, ele não quis botar a mão nessa cumbuca, fez uma análise jurídica e falou, nem leve isso para conversa com o presidente, porque isso não existe. Não existe esse negócio de estado de defesa no TSE, estado de sítio. Não existe essa história de intervir na eleição. Acabou, perdeu. O próprio advogado-geral da União disse isso para o Mauro Cid, porque o Mauro Cid era o cara que fazia o leve trás, né? Que fazia as consultas, que mandava os recados, recebia os recados do Bolsonaro. Obviamente você não vai encontrar uma palavra do próprio Bolsonaro, não vai encontrar uma mensagem de zap, não vai encontrar uma gravação de voz do próprio Bolsonaro falando, vamos lá, vamos fazer. Mas todas as pessoas do entorno dele, gente que trabalhava sentadinho do lado do Bolsonaro,
é que ficava encarregado de trocar essas conversas, de organizar os papos. Então o Braga Neto era o chefão da operação do golpe, o Mário Fernandes era o chefe operacional, ou seja, era o cara responsável por aquelas pessoas que iam para a rua dar o golpe. O Mauro Cid era o cara que conversava com as outras pessoas em nome do Bolsonaro. E aí, o Braga Neto, de dias para trás, já tinha mandado essa. Ó. Defesa de Braga Neto ressalta lealdade do general a Bolsonaro. O recado é: não me entrega se não te entrego. Eu estou sendo leal a você. Tudo que eu fiz foi com lealdade a você. Não seja traíra, Bolsonaro. É isso que esse recado quer dizer. Não seja traíra. Isso foi no dia 23. E aí agora, ontem, o advogado do Bolsonaro, dia 29, né, 6 dias depois, solta essa história de que a culpa era dos militares, que eles iam tomar o poder. Por quê? A alegação é, eles iam então organizar a eleição? Iam nada. Iam nada. Eles iam simplesmente tomar o poder. O Braga Neto na presidência do Brasil, né, como coordenador geral do gabinete de crise, o Heleno como vice-presidente do Brasil, como chefe de gabinete dele. Eles não iam fazer eleição coisíssima nenhuma, o Bolsonaro ia ficar chupando o dedo e eles iam continuar governando o Brasil. Então, segundo essa tese do advogado, o Bolsonaro foi pressionado a dar o golpe, por isso que ele é vítima. Porque os militares, o Braga Neto, o Heleno, o Mário Fernandes, ficaram pressionando o Bolsonaro para dar o golpe. Mas o Bolsonaro, muito legalista, muito dentro das 4 linhas da Constituição, falou que não vou dar golpe coisa nenhuma. E agora... E aí, então, como ele disse, não vou dar golpe coisa nenhuma, os caras resolveram organizar esse gabinete de crise que tirava o Bolsonaro fora da jogada e tomava o controle do país. Essa é a tese do advogado do Bolsonaro. Se é a tese do advogado do Bolsonaro, é a tese do Bolsonaro. Então agora ele resolveu entregar os comparsas dele para tentar se livrar. O que é nada mais, nada menos que um gesto gigantesco de covardia. Essa que é a verdade, né? Por quê? Porque ele está vendo que ele vai ser preso, então ele está tentando de alguma forma tirar o corpo fora, nem que seja colocando as pessoas que são seus principais parceiros na cadeia. Ele topa. Para ele não ir preso, ele entrega Braga Neto, entrega todo mundo, entrega o que for necessário para ele não ir preso. E é isso. Essa é a estratégia que o Bolsonaro adotou a partir de agora. E isso não vai acabar bem. Por quê? Braga Neto, General Heleno, cedo ou tarde vão prestar depoimento no processo. E aí, se eles estiverem insatisfeitos com o Bolsonaro, pode ser que eles resolvam contar a verdade. E aí a casa cai de vez. É isso, eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política brasileira. Queria que você deixasse a sua opinião sobre esse ato de covardia do Bolsonaro. Deixa aqui nos comentários. Um abraço para você e tchau.